Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Se coloque de pé, em reverência à palavra. Hoje eu vim sozinha que eu digo assim, sozinha, sem meu pai, sem minha mãe, mas estou acompanhada aqui da minha irmã, Daniela, do Weber, do nosso pastor. Então não estou sozinha, né? O filho dele também está aí, mas vocês entenderam, né? Vamos lá, irmãos. A palavra que o Senhor me deu para essa noite se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 14, 15 e 16. Isaías 49, capítulo 49, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: Mas a igreja profética, a luz divina, diz: Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-te tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Aleluia. Se você puder, pode se assentar. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, o pastor me fez um convite no finalzinho do culto de quarta-feira. E foi tão engraçado que no começo desse mês aqui, uma irmã lá do nosso ministério, ela disse assim: Olha, eu vendo bijuterias, prata, folhado, você não quer comprar? Eu falei: Não, irmão, muito obrigada. Eu falei: Não tem como eu comprar. Amém. E aí eu e minha mãe, nós fomos sentar. E quando nós fomos sentar, eu falei assim: Olha, eu não tenho, eu gostaria muito, porque eu amo essas coisas. Mas o Senhor, Ele pode me dar. E passou. Quando foi na quarta-feira, a Daniela não sabia disso. Estou testemunhando para a glória do nome do Senhor. Ela sentada atrás de mim, ela disse assim: Toma lá, uma lembrancinha para você. O que para ela era uma lembrancinha, para mim era um tesouro que eu estava ganhando do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que eu peguei, eu olhei, eu não agradeci ela, eu fui agradecer ela no final do culto direito. Falei já pro meu pai: Toma, já coloca aqui, já estou usando ela. E aí o Senhor me fez lembrar de algo e o Senhor ministrava ao meu coração. Aí, se eu te desse algo no momento que você me pediu, não seria algo da minha parte, porque eu não sou teu servo para fazer aquilo que você quer no teu tempo. Mas só para você saber que eu sou o teu Deus, que eu não esqueço daquilo que você me pede. Então eu cheguei no meu momento, da minha hora, para te dizer e para te lembrar, através dessa pequena pulseira, que o teu nome está gravado nas minhas mãos. Eu não esqueço daquilo que você me pede, eu não esqueço ainda do teu pensar. A oração, a palavra do Senhor vai nos dizer que a oração, os nossos gemidos, nele chegou a boca, mas o Senhor já sabe aquilo que nós vamos pedir. E o Senhor está dizendo assim: ó, tem coisas que você já pediu para Deus, tem coisas que você já pediu, mas tem coisas que você já até esqueceu, pelas lutas, pelas dificuldades. E o Senhor está dizendo: mas eu não me esqueci de você, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Mas o engraçado que eu lembro, eu estava ali e o Senhor me fazia lembrar da primeira vez que eu vim aqui, o Senhor me fazia lembrar. Nós chegamos aos pés de Ana. Depois houve a tempestade, do qual o Senhor falava assim: vai lá, porque o barco lá está balançando. Mas agora o Senhor está dizendo para a tua igreja, o Senhor está dizendo para a sua noiva: por que vocês acham que eu me esqueci de vocês? Por que vocês acham que eu me esqueci de vocês? As lutas, as dificuldades não têm me impedido, não têm me feito esquecer da minha noiva. Aleluia. Mas há muitos hoje aqui dentro que estão se sentindo esquecidos, abandonados não por um pastor, abandonados não pela liderança, por um irmão, mas estão se sentindo esquecidos pelo próprio Deus.
Elias estava na caverna. Elias estava dentro da caverna, fugiu, como muitos pregam, como muitos falam por aí, que ele fugiu com medo de Jezabel, mas havia um princípio de autoridade eclesial que na categoria de profetas, a Elias só poderia matar profetas, não poderia matar um rei e uma rainha. Mas eu sei que ele foge porque há um edito da Jezabel dizendo que ia matar, mas vai passar tormenta, vai passar a tormenta, o vento e na voz mansa. Elias, que fazes aí, Elias? Deus não se esquece dos seus profetas. Deus não se esqueceu da sua noiva. A noiva não é desamparada, a noiva continua tendo dono e mais, o nosso nome está gravado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O meu nome não foi escrito com tinta, não foi escrito com uma caneta, não está no papel a ser rasgado, mas foi com sangue vertido na cruz do Calvário, que o nosso nome foi gravado na mão do Senhor. Isaías, ele profetizou em um período mais crucial da história entre Judá e Israel. E ambos os reinos do norte e do sul haviam ali experimentado cerca de meio século o poder e a prosperidade crescente. Israel, ele é governado por Jeroboão e outros 6 reis de menor importância, mas gradualmente caiu num sério declínio moral e espiritual da história. Lugares secretos de cultos pagãos eram tolerados, o rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias na busca por prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e seus profetas tornaram-se bêbados para agradar os homens. Só que estava claro para Isaías que a aliança registrada por Moisés lá em Deuteronômio capítulo 30, do 11 ao 20, havia sido inteiramente violada, que o cativeiro e o julgamento eram inevitáveis para Judá, assim como era para Israel. O profeta Isaías, ele vai ser levantado, um livro messiânico que aponta para a volta de Jesus, vai falar do Messias, ele vai profetizar o povo de Judá. A sua missão incluía advertir o povo, exortar o povo, mas também trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo a esse povo. Isaías, ele vai receber o seu chamado profético e uma visão que ele vai ter do Deus assentado sobre o trono, e ele vai ver os serafins louvando e engrandecendo ao Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, irmãos, na visão até então de Isaías, tudo estava sendo tomado pela glória de Deus. Só que Isaías é um homem de impuro, que habitava no meio de impuros lábios. Ele era um homem pecador, assim como eu e você. Então os anjos, o anjo serafim vai descer com uma tenaz e vai purificar os seus lábios. Só que mais vai me chamar a atenção é que depois da purificação é que Deus vai falar com o profeta, pastor. E muitas das vezes nós queremos apresentar ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que Deus está aceitando qualquer coisa, achando que Deus vai aceitar do nosso jeito, da nossa maneira. Mas fica claro que depois que o profeta é purificado, então Deus fala com ele e o Senhor vai dizer para ele: a quem enviarei? O Senhor está dizendo nessa noite para a sua igreja: a quem enviarei? É um trocadilho, é um relacionamento agora com Isaías purificado, e ele vai perguntar: a quem eu enviarei? Parece até mesmo ser engraçado, porque ali só havia Isaías. É a mesma coisa o pastor ou a pastora, algum irmão chega assim: olha, o irmão e a irmã está com oportunidade. Dá vontade de fazer, eu não sei você, mas às vezes quando o pastor, brincadeiras à parte, quando ele me chama, dá vontade de fazer assim, irmão. Sabe, passa para outro. Então Isaías vai dizer assim: eis-me aqui,
Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Olha, Isaías, mas o chamado não vai ser fácil, Isaías. Oh, Isaías, não vai ser do teu jeito, não vai ser do jeito que você quer, porque ele era um profeta que também ia ser enviado para o cativeiro babilônico. O povo não ia passar sozinho, ele também ia junto, porque o profeta que é profeta tem que passar na pele, tem que sentir o que a noiva está sentindo também. Isaías vai advertir o povo de Judá sobre os juízos de Deus. O juízo viria e por isso ele está ali advertindo o povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se voltasse novamente a Deus, porque o povo estava em desobediência. As suas profecias continham mensagem de esperança, restauração, incluindo profecia sobre a vinda do Messias, o estabelecimento da noiva do Cordeiro. O povo de Judá, que muitas das vezes é referido como o povo de Sião, eles foram levados cativos à Babilônia por dois fatores até então de instabilidade política e as rebeliões contra o domínio babilônico. Porém, a crescente expansão da Babilônia sobre Nabucodonosor, o ponto de vista religioso, a desobediência do povo que estavam pecando sobre as leis de Deus. O povo não queria mais adorar a Deus. Sabe aquele crente Raimundo, um pé no mundo e outro dentro da igreja? E a Bíblia diz que o povo vai se afastar dos mandamentos de Deus, esquecendo-se e ignorando os profetas que anunciavam a necessidade de um arrependimento à obediência. Sabe, um ciclo do qual o povo está caminhando com Deus, o povo continua, está ali, está tudo bem, não tem provas no começo da sua caminhada, mas daqui a pouco, conforme você vai caminhando com o Senhor, o caminho vai se estreitando, portas que estavam abertas vão começando a se fechar, aquilo que parecia tudo bem, agora não está tudo bem, o Espírito Santo apulinando o nosso caminho, estreitando o nosso caminho, porque a porta continua ainda sendo estreita, a porta não alargou, a porta não passou por reforma, a porta continua sendo estreita. Então Isaías vai corrigir o povo, para que o povo se voltasse novamente para Deus, porque há um ciclo, o povo dava as costas para Deus, não era Satanás não era o diabo, era o próprio Deus que levantava os inimigos para abater o seu próprio povo, para que o povo voltasse novamente para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Deus. Porém, nós fica bem claro que, além deles não voltarem, eles ainda julgaram o profeta, e é como se Deus estivesse falando para Isaías: olha só, se preocupa não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. O que não estão aceitando é a minha palavra. Assim como Jeremias, numa família sacerdotal, Deus vai quebrar protocolos e vai levantar dentro de uma família sacerdotal um profeta. Jeremias, vai lá e fala ao povo de Judá que estão dando as costas para mim, não querem mais me cultuar, estão fazendo cultos pagãos, estão adorando outros deuses, sobre as consequências da desobediência, prevendo ataques babilônicos.
Deus protegendo, a proteção constante de Deus sobre o seu povo. O povo de Sião se sentia assim esquecido, como eu falei, abandonado pelos sofrimentos. O povo vai começar a questionar a Deus: Deus, o Senhor me esqueceu? E muitos estão fazendo essa pergunta essa noite. Já fizeram, estão questionando a Deus. Muitos estão aqui dentro e já questionaram a Deus: Deus, o Senhor me esqueceu? Deus, o Senhor não se lembra mais de mim? Deus, se lembra de mim? Senhor, lembra de mim? Por que a dificuldade seria algo para Deus te esquecer? Se foi Ele que te criou, foi você que aceitou Ele, Ele não te esquece. Ele não esqueceu da sua noiva, Ele não esqueceu de você. As lutas, as dificuldades não isentam o cuidado de Deus e não isentam de Deus ter te esquecido. É uma noite que o Senhor marcou para te dizer: eu não esqueci de você. Não é sobre uma noite dizer que Ele está no controle, porque Ele continua no controle e está assentado sobre o teu trono. Ele está no controle, mas é uma noite para te lembrar que Ele não se esqueceu de você. Só que é sobre o que me chamou a atenção, que no exílio eles choravam, eles sentiam falta da terra, eles sentiam falta de Jerusalém. Em outras palavras, eles estão sentindo falta da presença. Eles estão no exílio, eles estavam soltos, eles estavam em Jerusalém com a presença. Eles estavam em Jerusalém com a presença, com cuidado, estava tudo bem, mas eles vão dar as costas e agora eles vão cair na real por estarem cativos na Babilônia. Agora eles vão se lembrar: mas como era bom Jerusalém, como era bom estar em Jerusalém, como era bom sentir aquela presença e adorar com total liberdade. Agora nós estamos cativos e não podemos adorar da forma que nós queremos. Mas que saudade! Que saudade quando eu falava em línguas estranhas. Que saudade quando eu ouvia a voz do Senhor. Que saudade, mas aí as lutas me impedem de ouvir a voz do Senhor. Não, elas não te impedem de ouvir a voz dEle. Quem é maior na sua vida? Ei, Jesus, meu Deus. São as lutas ou é a voz do Senhor? São as lutas ou é o Senhor? Quem é maior? Quem tem sido maior na tua vida? Quem tem sido maior? Será que tem sido as lutas ou é a presença? Meu Deus. Ou será que as lutas abafou a presença do Senhor na sua vida a tal ponto de você vir para a casa do Pai e dizer: Senhor, que saudade! Como eu queria sentir de novo! Como eu queria sentir! Como eu queria me entregar de novo! Mas a noite é para você que a tua fé está esmorecendo, para você que está afastado, para você que não está acreditando mais em nada. É o Senhor lembrando a sua noiva: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Como é que eu vou me esquecer daquilo que eu criei, daquilo que eu gerei? Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha criado a sua noiva. Como é que Ele pode se esquecer da sua igreja, da sua noiva? O Senhor prometeu que Sião será restaurada. Em meio ao cativeiro babilônico, Ele está prometendo que Ele vai restaurar. A população voltará para Israel. A população, o teu povo voltará para Jerusalém. O povo vai voltar para casa e a terra ficará pequena. Alarga as tendas. Alarga as tendas, alarga as tendas, porque é Deus quem traz o povo dele, é Ele quem traz. Então alarga as tendas, alarga as tendas, porque é Ele que está cuidando, é Ele que está zelando.
Gravar algo nas mãos é uma ação permanente, um sinal de que algo é mantido junto do próprio corpo e está sempre presente. Quem se achega ao Pai, Ele está sempre presente, lado a lado. Ele não deixa o filho caminhando sozinho, mas é o filho que se retira da presença do Pai. Os muros da vida do povo de Deus, olha só, podem até estar quebrados, mas Ele prometeu uma garantia: eu vou restaurá-los, eu vou guardá-los. A promessa de que os muros estão continuamente diante dele significa que Ele está continuamente zelando pela sua segurança e proteção do povo. Sabe, tem muitos que se garantem com cerca elétrica, tem arames farpados, a casa toda bonita, é um portão disso, um portão daquilo, mas nós somos o único povo que nós temos uma redoma de fogo, muro de fogo, nos protegendo. A igreja é o único povo que não precisa de arame farpado, que não precisa de muro de bronze, não. Nós temos a presença do fogo consumidor nos rodeando, a nos guardar. O povo passava de Sião por momentos difíceis, momentos de dificuldades, talvez momentos de luto, e nós não somos diferentes deles. Nós também passamos por momentos de adversidades, de lutas, momentos que nós queremos chutar o pau da barraca e falar: não dá mais não. Deus se esqueceu de mim. Deus não se lembra mais de mim. Mas o Senhor, Ele não tinha desamparado o seu povo, mesmo em cativeiro. É por isso que Jesus, Ele vai fazer uma oração sacerdotal. A Deus vai dizer: Senhor, guarda-os, Senhor, na tua presença, não os desampare. Nós somos guardados pelo Senhor. João capítulo 15, versículo 16: não fomos
te deixo sozinho. Ei, você não está sozinho e sozinha. O teu nome está gravado nas mãos do Senhor. Então pare de questionar a Deus e começar a ficar nesse questionamento sem dormir e perguntar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me esqueceu? Por que o Senhor me esqueceu? Eu já fiz essa pergunta diversas vezes, pelas lutas sim, porque eu não tenho vergonha de dizer isso ao Senhor. Olha o cenário. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está enxergando as dificuldades? Será que o Senhor não está vendo as opressões? Será que o Senhor não está enxergando e aparentemente no meio da luta, no meio da prova, parece que estamos sozinhos? Aleluia! Não é a ajuda de um pastor que vai resolver, não é a ajuda da irmã, não é, parece que até as orações que fazem por nós, parece que não sacia a nossa alma, porque nós queremos ouvir da parte do Senhor que Ele está conosco, nós queremos ouvir da parte dos céus, da parte do Senhor que Ele não te esqueceu. Não é nem sobre que Ele vai realizar as promessas, porque nós sabemos que Ele é fiel para realizar todas as suas promessas. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para a igreja profética Luz Divina: eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês. Eu não te esqueci, irmão Lima. Eu não te esqueci. Não te esqueci. Por que tantos questionamentos? Por que tantos porquês? Achando que o Senhor te desamparou. E por acaso eu sei que o texto vai nos dizer que uma mãe, nós já vimos que mães por aí deixam seus filhos, jogam em lixos, mas o Senhor não é assim. Seus amigos podem ter te abandonado. Irmãos que na hora da maior dificuldade bateu no teu peito, no teu ombro e disse: eu estou com você. Só que na hora da adversidade, na hora da peleja, foi. E sabe quem ficou? O Senhor. Ele ficou. E Ele continua. Ele continua. Ele está. Ele não saiu, mas os nossos ouvidos e os nossos olhos estão mais atentos nas dificuldades que não nos permite ver que Ele está. Que Ele está cuidando e está dizendo à sua noiva: eu não te desamparo. Eu estou com você, eu não te desamparei em nenhum momento. Sobre as lutas, como foi cantado, eu posso clamar sim, nós podemos clamar, mas Ele estava dentro do barco, Ele estava dentro do barco, porque os discípulos não iriam passar sozinhos, Ele estava dentro do barco, passando com os discípulos para dizer aos seus discípulos: eu não somente estou com vocês, mas todos os dias vocês são lembrados pelo meu Pai. É por isso que meu Pai me enviou para guardá-los, para andar com vocês e dizer: eu não te deixo, eu me lembro, eu não esqueci. Em meio ao cativeiro, em meio às dificuldades, o Senhor estava e Ele se fazia presente em tudo, nos mínimos detalhes. A oração nem me chegou à boca, o meu clamor nem me chegou à boca, e o Senhor já sabe o que você pensa, já sabe aquilo que você ia falar, porque Ele que conhece o oculto, o profundo e o escondido, porque Ele é um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus onipresente. E Ele está dizendo para quem está nessa noite questionando: por que, Deus? Porque eu não queria nem que o Senhor me abençoasse. Tudo que eu queria ouvir é que o Senhor está comigo. Tudo que eu queria ouvir é que o Senhor não se esqueceu de mim. E o Senhor está dizendo: ei, eu não me esqueci de você, eu não te esqueci. O teu nome está gravado
tempo aqui já está correndo. E eu quero compartilhar algo que eu sei que eu vim aqui para 2 propósitos. Da parte do Senhor, para dizer a muitos que estão pensando que o Senhor, que já está esquecido. E outro é um alerta para a igreja, quando a pastora disse: olha, eu tive um sonho. E o Senhor me dava um sonho, e o Senhor falava assim: aonde você for, você testemunha daquilo que eu te mostrei em sonhos. E preste atenção, Deus nos criou para a sua glória, mas Satanás odeia aquilo que o Senhor criou. Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para sermos santos e andarmos em santidade. Para andarmos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E o sonho que o Senhor havia me dado há 2 semanas atrás, eu estava como se fosse uma mansão. E aparentemente aquilo, pastor, parecia ser algo meu, mas a hora que eu olhava era de uma outra irmã e eu via nítidos os rostos, eu via tudo isso no sonho. E ela, eu falava assim para ela: olha, aonde é que fica um banheiro? Porque eu preciso tomar um banho antes que o povo comece a chegar. Ela falou: aí, procura aí pelas portas, que você vai achar uma chave do qual vai abrir um portal. Procura aí, se você não achar, vai até a despensa, pegue essa chave que vai te dar acesso ao banheiro. Então, eu achava essa chave em uma muretinha, e eu ia até essa despensa e me abaixava para procurar essa chave que abriria um portal para poder esconder essa chave. Então, os irmãos começavam a chegar, a passar, e alguém parava e me olhava e falava: mas o que você está fazendo aí? Eu falava: nossa, mas você está assim desse jeito? Meu ombro estava mostrando, e essa irmã falava assim: nossa, que espírito de pombagia é esse? E eu ficava olhando para a cara dela e eu me entristecia. Eu me trocava rápido, eu saía. Nisso que eu saía, estava todos os crentes de todas as denominações, estavam ali reunidos, comendo, se alegrando, festejando. E havia um morro. E esse morro é um jardim lindo aparentemente. Flores belas, tudo em ordem, e o portão estava aberto. Lembra-se da chave? E alguém gritava assim: alguém abriu o portal. O portão foi aberto, e eu subia para ver que portão era esse que estava aberto. Passado esse portão, havia um homem sentado, e na sua mão havia uma tatuagem, símbolo de um cajado, mas na sua ponta formava uma lança. E eu subia, eu ia adentrando, ia subindo mais e mais, e na outra ponta era o mesmo homem que estava, e eu via a tatuagem em sua mão, formado de um cajado, mas na ponta se formava uma lança. E quando eu olhava, irmã Vilma, esse homem, ele saía correndo. E quando ele saía correndo, era o próprio Satanás que vinha descendo, e o povo que estava festejando falou assim: olha lá, o portal foi aberto, Satanás está vindo. E eu ficava de lado, era uma névoa que tomava, e na hora eu ficava invisível, Satanás não me via, e eu passava correndo à frente dele e falava assim: eu vou te matar. E eu ia correndo, eu passava correndo. E nisso uma irmã falava assim: sobe nessa moto agora, porque senão nós vamos morrer. Eu falei: eu não vou com você, porque eu não confio em você. E ela falou assim para mim: ou você sobe, ou nós vamos morrer. Só que o que mais me chamava a atenção no sonho é porque havia muitos que estavam acomodados. Era normal o convívio com Satanás. Só que outros já tinham fugido. Nós íamos para a rua, irmão Vilma, e as ruas, os carros estavam todos batidos, pessoas estavam mortas nas ruas, e a hora que eu olhava para trás, eu via Satanás pegando os carros, amassando como amassa uma latinha de refrigerante, e ele jogando. E eu falava para essa irmã: corre, porque ele vai nos pegar. Só que a gente conseguia despistar ele. Ela entrava numa rua estreita, e ela falava: vamos descer ali, porque ali talvez alguém possa nos ajudar. Quando nós
homem estava na porta, havia uma pastora que estava ali no cabelo compridão, a sua roupa super mega ajustada. Havia jovens que estavam ali, tinha aparência de louvor, mas não era louvor. E eu ficava pensando, mas aqui também é dele. Aqui também é dele. E eu virava e falava assim, pastor, nós precisamos voltar. E ele dizia assim, pega um ônibus. Ele falava o nome do ônibus, só que eu não lembro. Ele falava assim, vai dar um caminho lá para a praia. Ou senão vocês fazem a rota novamente da onde vocês voltaram. E essa irmã, ela me pegava e falava assim, vamos entrar ali naquela portinha. Só que quando ela abria aquela portinha, era um portal que se abria dentro dessa igreja, que parecia ser igreja e não era igreja. Era um quartinho da promiscuidade. Homens e mulheres se beijando, jovens nas suas farras. E eu falava, meu Deus, dentro de mim, será que ela não percebeu, essa irmã, que aqui também é dele, aqui também é de Satanás? E aí ela me olhava e falava assim, aqui é dele. Eu falava, agora que você percebeu. E nós saíamos correndo e subindo aquelas escadas. Quando a gente chega perto, a moto dela é roubada. Eu falei, se agora ficou difícil com moto, então agora vamos correr, porque a única solução agora é a gente correr. E nós estávamos correndo, nisso passa um ônibus, e no seu letreiro era chamas de fogo, um ônibus totalmente macabro, preto e escuro, e ela dizia assim, vamos entrar. Eu falei, eu vou continuar correndo. E nós corremos, e aparecia um açougue, e nesse açougue havia uma vitrine, e a mulher do açougue, irmão Vilma, falava assim, olha, experimenta das carnes. Experimenta as carnes que estão aqui. Eu falei, eu não vou provar esse negócio aí não. Não, prova dessas carnes. Eu falei, não vou provar esse negócio não. Aí essa irmã falou assim, você não vai provar, então eu vou provar. A mulher do açougue falou assim, chegou agora e está fresquinha. Eu vou colocar sal para você comer. E ela colocava sal, irmão Vilma. E essa mulher, ela ia pegar, assim como você pegar um bacalhau, essa irmã, ela pegava, a hora que ela colocava na boca, eu falava, isso são as carnes dos crentes que Satanás matou. E aí ela olhava para minha cara e falava assim, eu vou te denunciar para ele, porque você não vai contar, você não vai denunciar o plano de Satanás. Eu falei, eu vou contar sim, eu vou contar. E ela me pegava, e pasmem, lembra da igrejinha? Esse açougue era da igrejinha, que não era igrejinha coisa nenhuma, era a casa de Satanás, que estava ali, não era culto a Deus nada, era culto a Satanás. E ela me levava assim, eu vou te entregar para eles, eu vou te denunciar para eles. Ela me levava para o quartinho da promiscuidade, e ali os demônios de Satanás começavam a me espancar, a me bater. Só que o que me chamava a atenção no sonho, que enquanto meu sangue escorria, automaticamente ele se refazia, a minha pele voltava ao normal. Enquanto eles me batiam, o meu corpo ia se refazendo a mesma forma. E eles diziam, o Satanás dizia para mim, irmão Vilma, não adianta mais matarmos ela, porque ela está em pé, ela está viva. Mas agora sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos atormentá-la. Nós vamos atormentá-la, nós vamos bater. Só que chegou uma hora que eles não aguentavam mais ficar me batendo, porque conforme eles iam me batendo, meu corpo já tinha criado uma resistência, que conforme eles me batiam, meu corpo voltava ao normal. Então eles começam, nega Cristo, né? Nega Cristo, nega Jesus, irmão Vilma, nega Jesus, nega Cristo. Eu falei, eu não nego a Cristo. E eu acordei. O povo estava exilado na Babilônia. Exilados na Babilônia. E muitos negando a Cristo. Será que estamos tão diferentes desse povo?
te dizer, eu não me esqueci de você. Mas não é pelo fato que eu não me esqueci que você vai sair aí fazendo o que você bem entende, aquilo que você quer. Satanás não está brincando de ser Satanás, mas a noiva parece que se esqueceu de quem chamou. A noiva parece que tem se esquecido que tem um dono, que tem um dono, que tem um pai. Satanás não está brincando. Ele será solto. A trombeta um dia soará e tocará. A trombeta vai tocar, o Senhor a te chamar a sua noiva. Nós só estamos aqui por causa da presença do Espírito Santo, que tem nos guardado, tem nos protegido, porque quando ele for tirado, irmãos, a morte vai procurar. Nós vamos procurar quem ficar, vai procurar a morte, e a morte vai fugir. Em outras palavras, será olho por olho e dente por dente. Então é melhor entrarmos amputados no reino dos céus, deixar as coisas que desagradam ao Espírito Santo e irmos. O povo estava sentindo falta, o povo sentia falta, o povo sentia falta da presença de Jerusalém. O Senhor está dizendo assim: vai sentir minha falta até quando? Vai sentir a minha falta até quando? Até quando você vai ficar brincando nesse vai e vem? Até quando você vai brincar de ser crente Raimundo? Não tomou ainda a decisão de se posicionar para isso, mas eu já tenho Jesus. Sim, você já tem, mas é uma noite de posicionamento. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando. Ele não está brincando. Mas se eu conseguisse mostrar e descrever as formas como que eu via para os irmãos, cadê o temor da igreja? Cadê o temor da igreja? Cristo está voltando e precisamos ter a consciência disso todos os dias. Ele vai voltar, e como é que a minha vida está diante dele? Vinde a mim, vinde, pode se colocar de pé, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. É uma noite que o Senhor está dizendo: está cansado, pode vir para o meu altar, porque eu te renovo. Se você está achando que eu te esqueci, venha para o meu altar, mas não me deixe. O Senhor está dizendo: largue tudo, mas não largue a minha presença. Aleluia! É uma noite do cuidado dele para dizer para a igreja de Santos, porque eu sinto o amor de Deus para com essa igreja. E ele está dizendo: eu não me esqueci de você, mas estejam atentos e vigilantes, porque o inferno não está brincando de ser inferno. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. A trombeta vai soar. A trombeta soará. Será que quando a trombeta tocar e soar, o teu nome ainda, quando o Senhor mover no livro da vida em suas mãos, o meu nome e o teu nome vai constar em suas mãos? Será que o nosso nome ainda vai continuar constando no livro da vida? Será que o nosso nome vai continuar constando na palma das mãos do Senhor, do qual foi gravado? Porque Ele é o único que tem o poder de riscar o nosso nome. Então desperta, desperta, igreja, porque Ele vai voltar. Ele não vai tardar. Eu sei que muitos já não têm mais essa esperança, e muitos, não estou dizendo de fora não, é os de Sião, é a noiva.
nome de Jesus.